te deram algum retorno sobre o nosso amigo Johnston? Por que ele, afinal de contas, não veio? O que você teve de informação para a gente juntar as forças aqui, fazer a fusão, como faziam Gabigol e Bruno Henrique, para a gente ver o que podemos contar melhor para a galera a respeito desse cara, que, afinal de contas, não vai vir mais para o Flamengo. Bom, Igor, como você publicou, e todo mundo já publicou, né? Foi uma decisão de cima, né? No caso do BAP, para vetar a contratação, com a base de que justificativa médica, porque ele não se adaptaria ao Brasil, né? Teria questões, apesar dele não ter nenhum problema físico atual, de que ele não aguentaria a temporada no Brasil. Isso foi, inclusive, informado pelo médico do Flamengo ao médico lá inglês, argumentando que ele jogaria até tantos minutos, e aí, por conta disso, ficaria a temporada pesada. Isso foi a justificativa que foi encontrada. Agora, é óbvio que toda essa repercussão que teve em volta da contratação do irlandês teve peso. Não tenho a menor dúvida de que isso teve peso, e ali um assunto que provavelmente seria relevado se a contratação tivesse sido aceita, foi usado ali, virou motivo para o cancelamento de última hora. O jogador estava para chegar, né, no Flamengo, e aí isso coloca uma enorme pressão sobre o departamento de futebol, e eu acho que tem uma questão muito específica, né? É o segundo caso segundo caso em 2 semanas que o departamento de futebol é contrariado pelo BAP. Aí ele vai falar assim, é diferente do que ele estava prometendo, né, no início, que ia dar... Eu não acho que é diferente, porque se você olhar o discurso dele, você lembra, né, Igor? A gente estava na primeira coletiva, ele dizia, eu não vou tomar as decisões, mas eu tenho poder de veto. Então, o que ele está fazendo é ter o poder de veto. Só que a questão é, se você começa a vetar muitas coisas que o seu diretor de futebol queria fazer, significa que esse diretor de futebol não está em sintonia com o que o conselho diretor quer fazer em cima, né? Com o BAP e quem toca os seus, enfim, aliados ali que compõem. Se você começa a ter seguidas decisões contrárias, e aí eu já vou dar uma outra informação, que eu saiba, tem uma discussão sobre a negociação do Vitor Hugo lá para o Famalicão também, que foi feita pelo departamento de futebol. Não sei se não vai subir no telhado também. E aí seria um terceiro assunto. Eu não consegui ainda confirmar que, de fato, isso está acontecendo, que vai acontecer. Eu ouvi uma informação inicial aí de que ela ainda pode ser anulada, porque é um jogador que já teve... Não é verdade que ele tenha tido proposta de 20 milhões de euros. Isso até, olhando ali para trás, daquela gestão anterior, ele teve sondagens, mas nunca teve formalizado uma proposta. Mas ele era um jogador com alguma valorização e que tem 21 anos. Jogou mais 100 jogos pelo Flamengo, jogou na primeira divisão da Turquia, não é um jogador que não vale nada. Essa que é a discussão, né? Então, você fazer uma cessão em parceria e dar metade dos direitos para um clube pequeno português, para ele se valorizar e ser vendido, parece uma discussão. Por que você ia doar 50% do jogador para um clube que não tem direito nenhum sobre ele? Iria usar, vamos dizer assim, a vitrine que o Famalicão teria de vendê-lo melhor. Acho que aconteceu, se não me engano, com o zagueiro Otávio, né, que foi para o Porto. Sabe? O Famalicão vendeu o Otávio bem para o Porto e talvez pudesse ser uma saída para tentar um rendimento com o jogador lá na frente, né, em vez de rescindir propriamente ou deixar encostado. Eu não lembro exatamente da operação do Otávio, mas no final o Flamengo ficou com um percentual bem pequeno da venda dele do Famalicão posterior para o Porto, né? Na verdade, foi uma negociação ruim, né? Ele saiu e depois foi vendido por um bom dinheiro para o Porto, que a maior parte não veio para o Flamengo. Né? Mas você falou que foram 2 decisões. Qual era a outra que você estava se referindo? Do Pedro. Vazado um membro do departamento de futebol dizendo que queria vender o Pedro por 15 milhões de euros, e essa decisão foi totalmente... decisão não, né? Esse plano não caiu bem no conselho diretor, a gente já publicou isso, que foi uma decisão que, ao não pegar bem, ela seria vetada, e que era um plano que entendia-se que não fazia o menor sentido. Pô, ainda mais com uma precificação dessa, de 15 milhões de euros. Jogador que esse, sim, teve proposta durante a gestão Landim, 2023, de 40 milhões de euros, no caso da Arábia Saudita, para ser contratado. E agora, iam precificar esse jogador, 15 milhões de euros, um centroavante que tem 30, 40 gols no ano. Ele não pressiona tão bem, é certo, ainda está em recuperação, que isso é até uma injustiça, né? O jogador ainda está em recuperação, é verdade também. Mas, assim,
estavam precificando ele lá embaixo. Tanto que, no dia que saiu aquela informação dada pelo Mauro César, no dia seguinte já tinha 10 mil clubes especulando de fazer propostas para o Clube do México, não sei o que, claro, parecia que estava vendendo era uma promoção Casas Bahia ali, né? Quanto custam esses gols aí, né? Exatamente. Tem uma coisa que se fala muito quando você conversa com dirigentes de futebol, que é comprar gols. Você compra jogador que te dá gols. Sei lá, o Palmeiras, quando contratou o Paulinho, tá comprando 20 gols, porque o Paulinho dava 20 gols na temporada. E o Pedro é um jogador que dá 30, 40 gols. Então você compra 30, 40 gols. Comprar 30, 40 gols na América do Sul por 15 milhões de euros, se o Flamengo fizesse esse anúncio, ia ter uma filinha lá na Gávea de empresário / jogador, dirigente de futebol para tentar levar, entendeu? Então, são duas decisões não, mas duas intenções, né? Uma decisão, porque ele já estava praticamente contratado, o irlandês, e outra é esse plano em relação ao Pedro, que vão numa direção completamente oposta do que pensa o conselho diretor. Então, é óbvio que isso está causando, que tem um desgaste lá dentro em relação a isso, porque quantas vezes, se o conselho diretor, né, o BAP e quem está acima, desautoriza o diretor de futebol, qual o sentido dele se manter lá? É isso que vai comer. Não é que ele vai... não tem nenhuma informação que ele vai cair, não é nada disso. Não existe isso nesse momento. Mas quando você tem seguidas contraposições de quem contratou uma pessoa para gerir o seu futebol e você pensa completamente diferente, isso vai gerando um desgaste que no futuro pode provocar uma saída do diretor, né? Pois é. Então, só para a gente arrematar aqui a situação, a viagem do irlandês que estava marcada, não vai rolar mais. Essa dinâmica, então, na suspeita, uma dúvida se ele renderia aqui no futebol brasileiro, com esse calendário que a gente tem por aqui, se ele conseguiria render diante do histórico, isso é a versão do Flamengo, tá, gente? Se diante do histórico passado que ele teve, de problema de joelho, coluna e tal, se ele conseguiria render aqui, considerando que o calendário lá do West Bromwich Albion na segunda divisão inglesa é bem mais brando que o calendário do futebol brasileiro, deslocamentos e tal. Então, decisão final do Flamengo, não vem mais o irlandês. E aí, acho outra informação, acho que até se o contexto da contratação contribui também, porque se viesse o irlandês e mais se ele vem na carona, não pega o vácuo ali de uma outra contratação, talvez a repercussão fosse menor, né, da contratação. Não sei se você concorda comigo ou não, mas como ele estava vindo como o primeiro nome dessa segunda parte da janela do meio do ano, né, teve o Jorginho, já jogou Mundial, fez gol e tal, jogou pra caramba, mas assim, beleza, vamos gastar um dinheiro aqui, vamos tirar 5 milhões de euros do bolso, vamos dar em quem? Mike Johnston. Se ele viesse a contrapeso ou acompanhando o vácuo, como eu falei, talvez fosse diferente. Você concorda comigo? O que você acha do timing dessa contratação também ter ajudado a atrapalhar a situação toda? Claro que eu acho que o timing afetou a repercussão, e ao afetar a repercussão acabou tendo um efeito para dentro, né, da reversão da decisão inicial. Mas, assim, analisando aqui de forma prática, ninguém viu um jogo inteiro do Mike Johnston, né? Vimos alguns lances e os números dele lá que chamaram a atenção, 3 gols numa temporada inteira de segunda divisão inglesa. O que a gente pode analisar de forma objetiva? Tanto o Mike Johnston quanto o Carrascal, o Flamengo está oferecendo por eles o dobro da maior negociação que já foi feita por eles até agora. O Johnston nunca tinha sido negociado por mais de 3,5 milhões de euros e estava se oferecendo 6 por ele, né? E é um jogador de 26 anos, não é um jogador em desenvolvimento. Ele já é o que é de fato. Ele é, né? Isso aí. É isso aí. Bom ou ruim, ele é isso aí. E aí não vou entrar na análise técnica do jogador, porque só que é de uma segunda liga, que é até importante, é a principal segunda divisão do mundo. E aí é outra questão. A Premiership é uma liga cara. É das ligas que mais investe em contratação de jogador, porque tem muito dinheiro, ela tem dinheiro da Premier League, vai um percentual da TV da Premier League, vai para a Premiership. Então os jogadores lá são caros. Então o Flamengo estava procurando, no mercado caro, um jogador de nível médio, talvez, né? Vamos lá, a gente não está analisando ele tecnicamente, mas estava comprando num mercado caro. Agora, a gente pode acreditar que um ponta, você não vai ter, por exemplo, em mercados como Equador, Colômbia, que são mega produtores de talentos recentes, um jogador que seja mais barato desse mesmo nível? Faz sentido o Flamengo, que é um clube sul-americano, e buscar na segunda divisão inglesa, que é um mercado inflacionado, um ponta esquerda? E acho que o Mundial trouxe também essa dinâmica assim, dos enfrentamentos, né? Eles são
tão mais superiores, os caras dos europeus, a gente estava na discussão, né? Os europeus são tão mais superiores do que os sul-americanos e tal. O time da segunda divisão da Europa, do campeonato inglês, é tão mais superior do que a gente poderia encontrar por aqui, né? Acho que tem esse debate também de entender o posicionamento do rapaz lá. Bateu de frente com o Chelsea, ganhou do Chelsea, que é o quarto da Premier League. Imagina o que esse cara renderia aqui, se seria a solução. A gente vê algumas soluções. Mas eu repito, Igor, eu acho que a grande questão é a vantagem que a gente tem. Quando o Boto chegou, tinha a discussão de, olha, ele vai contratar muito por scout, fugir de grandes nomes. Beleza. Qual a grande vantagem que o Flamengo tem? Ele é o principal mercado da América do Sul, que é o maior produtor de talentos do futebol mundial junto da Europa. Só que muito mais barato que a América do Sul. Então, você tem jogadores na Argentina, você tem jogadores na Colômbia, no Equador, que hoje é um mega formador de jogadores. 6 milhões de euros é o preço do carro. Aí você vai pagar 6 milhões de euros num ponta esquerda, reserva de um time de segunda divisão da Inglaterra. E você não vai procurar nesses mercados aqui que tem um monte de talento potencial que pode crescer ou que até pode estar meio pronto. Não parece fazer sentido o Flamengo explorar esse mercado. Vamos ver o que a galera do chat está falando por aqui. O Douglas abriu a discussão que uma coisa é certa, tem xenofobia aí, só porque ele é desconhecido no futebol. O brasileiro sempre foi assim. Você acha que é xenofobia nesse elemento aí ou não faz o menor sentido o que o nosso amigo comentou aqui? Eu acho que as pessoas viram ali irlandês, talvez tenham tido algum menosprezo, mas eu não estou analisando sobre esse ponto de vista, não. Eu estou analisando sobre o ponto de vista do mercado e do que você pode trazer de formação de talento por preços mais baixos. Se fosse um jogador altamente consolidado, jogador da Premier League, que está jogando constantemente na Premier League, está se pagando caro por isso, é uma coisa. Outra coisa não era o caso, né? Era uma aposta. E aí, dentro de um patamar de aposta, eu acho que tem outros mercados melhores a serem explorados. O Saulo até respondeu o Douglas aqui no nosso chat, dizendo que, rapaz, se tem xenofobia, eu não sei, mas os números me causaram espanto. Se fosse um atacante com números expressivos, poderia até ser extraterrestre, mas com o número que tem, melhor o menino da base. Pois é, se a gente vir o que estava entregando nesse Wallace a continuar nesse embalo, né? Vai mais sentido. O jogador de números expressivos na Premiership vai ser 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Porque, em geral, a Premier League já está de olho nele. Então, ele está no mercado caro. Faz a ponte para a primeira divisão, né? Tem uma galera cornetando o Boto aqui. Acho que o Bruno Formiga deve ser o sósia, o genérico. Acredito que o Boto agora também esteja insatisfeito. Óbvio que foi pela repercussão ruim. E agora o senhor Boto entra no processo de fritura que dirá pelo próprio elenco. Você acha que pode ter algo respingando internamente ali, do jeito que o elenco do Flamengo vê o Boto por conta dessas situações todas que você mencionou, Adriano? Não, no elenco talvez não tenha essa repercussão, não. Acho que vai ter um peso aí na relação. Uma coisa que eu acho que a gente está em uma visão aí nebulosa, e que eu estava até conversando isso, é o Felipe Luiz. Assim, para a gente, até agora, a gente não sabe em que posição ele está nessa digamos assim, discordâncias, né, entre a cúpula do Flamengo e o futebol. Ele concordou com essas contratações que estão sendo vetadas? Não ficou claro para ninguém. Eu não tenho apuração disso, confesso, tentei, mas não tenho, e também não vi em nenhum lugar alguém que tenha publicado para saber se ele deu aval para essas contratações ou se eram ideias do Boto e do grupo restrito que ele tem lá, né? Que é 2 scouts lá, um ucraniano e um outro português, né? O que é exatamente, qual é a posição do Felipe Luiz. Mas não vejo isso. Eu acho que na gestão de grupo do Flamengo, uma coisa que tem para se resolver agora é quem vai ser o capitão, né? Que a gente vai ver ali mais para frente, e a substituição do Gerson, né? Que até tem algumas informações sobre isso também,